A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e eu estou aqui de volta ao lado do professor Heraldo e nós estamos aqui para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas editoras CPAD na classe de adultos. Agora falando da última lição do trimestre, lição de número 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Esse é o assunto que nós abordaremos nesta lição. E o nosso textuário, o textuário da lição diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. E a nossa verdade prática desta lição diz o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Essa é a nossa verdade prática, a síntese da nossa lição. E a nossa lição, queridos, ela está baseada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 6 ao versículo 11. Então este é o texto no qual toda a lição é comentada. A nossa lição, como de costume, ela possui 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz: breve o Senhor virá. O segundo tópico diz: a necessidade da vigilância. E o terceiro tópico, finalizando: vivendo com fidelidade. Por isso nós convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Voltados os olhos para a bendita esperança. Esta lição de número 13, dentro desse tema, vai falar daquilo que é considerado o grande evento da Igreja de Cristo. Toda a trajetória da Igreja vai culminar nesse que é o grande evento, que nós chamamos de arrebatamento da Igreja. Todos os cristãos devem viver nessa expectativa da vinda do Senhor. E, professor Heraldo, o nosso comentarista, ele já vai dizendo assim: a expectativa aqui num ponto chamado Interação com o Professor, é um quadro que tem somente na revista de professor, mas que traz algumas notas que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: a expectativa dos pentecostais acerca da vinda de Jesus não é fato secundário, mas essencial. Professor Heraldo, eu acredito que assim, o cristão sincero, honesto, ele vai reconhecer que o tema da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento, é muito pregado no meio pentecostal. A igreja pentecostal exploram bastante esse tema. Apesar de que hoje em dia, professor, eu tenho percebido uma certa diminuição. Diminuição, exatamente. A gente já teve mais ênfase nas igrejas pentecostais. E essa lição vem nos trazer esse ponto de que nós precisamos continuar dando ênfase a esse tema para que todos os cristãos entendam que nós precisamos viver na expectativa da volta do Senhor. E aí ele diz que isso traz convicção da volta de Jesus, e essa convicção causa impacto na vida do cristão, na vida da igreja, especialmente na evangelização, na vida de santificação e na fidelidade a Deus. Ele diz que essa é a nossa maior expectativa e que nós devemos viver nessa esperança constante de que Jesus pode voltar a qualquer momento, como ele prometeu. Então a gente pode, professor Heraldo, e eu faço isso e já passo para nós entrarmos aqui no primeiro tópico e passo ao Senhor, dizendo que os cristãos da igreja primitiva viviam nessa expectativa. Tem hora que Paulo fala como se Jesus já viesse no tempo dele. E nós, cristãos dos últimos tempos, se os cristãos primitivos viviam nessa expectativa, e tente imaginar nós que vivemos nos últimos tempos, né, professor? Para nós a responsabilidade é ainda maior. Saudações aos amados irmãos, aos que nos acompanham através do canal EBD e Você. Então, professor, nós finalizamos aqui, estamos de fato terminando um trimestre muito abençoado, o primeiro trimestre de 2021. Certamente muitos aprendizados, né? E a gente não pode deixar de reforçar
professor Janilson, já visto que nós estamos na última lição, e a última lição traz um tema que é por demais importante para a igreja, né? Alguns teólogos, inclusive, dizem que são 4 grandes eventos, né, que devem ser considerados quando se trata da vida da igreja, né? O primeiro, eles dizem, né, o nascimento de Jesus. Segundo, a sua morte. Terceiro, a sua ressurreição. E, por fim, esse último grande evento, né, que deve ser aguardado, né, por todo aquele que é crente sincero, né, professor Janilson? Porque o tema, inclusive, fala exatamente isso, né? Voltado os olhos para a bendita esperança, né? E nós temos exatamente essa expectativa, principalmente os pentecostais, né? Nós vivemos na Assembleia de Deus e nós somos testemunhas oculares, né, dessa expectativa, embora, como o professor Janilson já ressaltou, tenha havido uma diminuição, né, na ênfase, né, da pregação do tema arrebatamento, mas ele não deixa de ser verdadeiro, né? Nós temos aqui nesse tópico 1 falando sobre breve o Senhor virá, né? E nós temos aí esse primeiro subtópico falando sobre a vinda de Cristo, né? E é importante ressaltar, professor Janilson, que tanto o arrebatamento quanto a própria vinda do Senhor em glória, que é a vinda dele visivelmente, sim, né, é tratado pela igreja e por vários ramos do cristianismo como algo absolutamente certo, né? Isso aí é ponto pacífico. Ponto pacífico, né? Tanto a própria Bíblia nos traz essa certeza, nos assevera a respeito da vinda do Senhor, como o entendimento, né, teológico a partir da Bíblia, evidentemente, das várias correntes, muitas correntes, digamos assim, cristãs, ainda que discordem em um ponto ou outro, mas no fato em si há a concordância de que, de fato, Jesus ele virá, né? Ainda que, eu diria assim, professor Nilson, ainda que, digamos assim, o aspecto da brevidade, né, seja, de repente, por alguns considerado, digamos assim, um ponto meio que relativo, né? Porque qual é o conceito de brevidade, né? O professor Janilson colocou muito bem, lembrando que quando a igreja primitiva viveu lá na sua Gênese, né, o próprio logo depois, né, quando Paulo escreve as suas cartas, a expectativa não só de Paulo, mas de quem o ouvia, era como se Jesus voltasse naquele dia, no dia seguinte, no máximo, né? Era assim que eles viviam. E a gente sabe, né, historicamente, que passaram-se aí bastante tempo, né? Jesus não voltou, mas é lógico que depois que a gente vai estudar a Bíblia, a gente passa a entender que, de fato, haveria um tempo, né? Tempo de caminhada da igreja. De caminhada da igreja, de né? Pregação. Hoje, nós olhando para trás, a gente entende essa necessidade, né? Do ponto ali do nascedouro da igreja. Perfeito. Né? Haveria um tempo de pregação, como está acontecendo ainda. Nós estamos vivendo esse momento extraordinário, né? Necessidade de alcançar o mundo, né? Todo, né? Coisa desse tipo, né? Mas nós não podemos deixar de reforçar, professor, isso, que há muitos textos que falam de forma direta. Sim, perfeitamente. Ou de forma indireta, através de parábolas, né? Ou algum outro tipo de digamos assim, de categorização literária, mas apontando para essa realidade da vinda do Senhor. O segundo fato importante está no subtópico 2, por quê? Porque a vinda, essa breve vinda do Senhor, né? Nós estamos tratando no tópico breve o Senhor virá. Sim. É também ressaltado pelo próprio Jesus, né, professor? Ele próprio ressalta isso, né? Eu costumo dizer, professor Heraldo, que o arrebatamento da igreja, ele, ainda que para alguém que não conheça o Evangelho, ou para alguém que ouça pela primeira vez, ache isso um tanto quanto estranho, utópico, como o nosso comentário já nos alerta aqui. Contudo, eu preciso dizer que o arrebatamento da igreja, professor Heraldo, não depende da fé de ninguém. Não é um negócio assim, dizer assim, se eu creio vai acontecer, se eu não creio, não depende da fé de ninguém, mas da fidelidade de quem prometeu. Esse é o ponto. Quem prometeu foi o próprio Jesus, e ele disse que veria. Se nós formos observar João capítulo 14, versículo 2 e 3, olha o que Jesus diz, professor Heraldo, versículo 14, ele diz assim, que é bem conhecido, capítulo 14, versículo 2,
na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Veja, duas coisas ditas. Jesus está dizendo que ele vai voltar e que ele quer que nós estejamos aonde ele estiver. Dois pontos aqui são bem destacados para reforçar essa questão do arrebatamento da igreja. E seguindo aqui, professor Heraldo, aqui um parágrafo aqui do nosso tópico 1, subtópico 1, que é a vinda de Cristo, o nosso comentarista diz assim: todos os ramos do cristianismo, o senhor já falou, concordam que Jesus voltará um dia. Mas essa unanimidade, aí ele faz aqui uma ressalva, né? Não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. O que ele está dizendo é que existem ramos do cristianismo que discordam como vai se dar. Todos concordam que Jesus virá. Mas como isso vai se dar? Talvez ele esteja voltado, por exemplo, para o pensamento ou a teologia reformada, que eles não conseguem enxergar esse arrebatamento da igreja, eles só conseguem enxergar a segunda vinda em glória. Eu, particularmente, professor Heraldo, eu não gosto de chamar o arrebatamento da igreja como uma primeira fase da segunda vinda. Eu gosto de chamar exatamente assim, arrebatamento e segunda vinda propriamente dita. E eu explico isso dizendo mais ou menos, usando uma ilustração. Jesus, quando na sua primeira vinda, no seu advento, ele veio e caminhou com os homens, ele pisou na terra. No arrebatamento da igreja, ele vem até as nuvens, então não pode dizer que é uma volta completa. É como alguém que está, por exemplo, nós estamos aqui numa cidade e de repente, em um dado momento, nós nos mudamos dessa cidade. E lá nessa outra cidade onde nós estamos, nós ligamos para os irmãos que nós deixamos aqui, que nós conhecemos, eu estou indo aí visitar. Mas eu não chego até onde eu fico no meio do caminho e eu volto. Não pode ser considerado que eu vim à cidade, aonde eu tinha morado primeiramente. Então, nesse sentido, é que a gente precisa destacar o arrebatamento e segunda vinda. O arrebatamento é só para a igreja, Jesus vem até as nuvens e a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Já na segunda vinda em glória, ele vem e pisará sobre a terra. Inclusive, Zacarias diz que ele vai descer sobre o monte Sião, haverá um vale ali, quer dizer, tudo isso relacionado ao fato de ele tocar, né, os seus pés na terra, como exatamente ele fez na primeira vinda. Então, eu gosto de fazer essa distinção, porque não é que isso é só uma questão de nomenclatura, né? Mas alguns gostam de usar o arrebatamento como primeira fase da segunda vinda. Eu prefiro dizer arrebatamento e segunda vinda. E até confunde um pouco. Exatamente. Confunde um pouco, né? E em determinados ramos entende que só haverá essa segunda vinda. Eles têm dificuldade com aquilo que eles chamam, que nós cremos de arrebatamento, que a gente chama de arrebatamento secreto. Porque como o arrebatamento é só para a igreja, né? Então eles têm dificuldade de enxergar esse arrebatamento secreto na Bíblia, que nós não temos dificuldade nenhuma, né? Porque o apóstolo Paulo fala disso, né? E nesse ponto o arrebatamento ele não é tão secreto assim, porque se perceberá que pessoas subiram da terra. E quando se for buscar quem foram as pessoas que subiram da terra, para quem vai se olhar? Para os crentes. E vocês vão perceber que foram os crentes que foram arrebatados. Se pudéssemos dizer que, na verdade, o arrebatamento interessa muito mais para a igreja do que a vinda em glória, digamos. Sim, verdade, porque na segunda vinda ele vem para o mundo todo, né? Ele vem para o mundo todo e o foco ali, mais provavelmente, seria a nação de Israel, né? Tá bom. Professor, continue lá para fazer o fechamento. Para fechar aqui, falando sobre o terceiro subtópico, falando sobre o dia se aproxima. Sim. E é óbvio que essa expectativa, ela está no nosso coração, né? Perfeito. E tanto prova que o próprio comentarista da lição vai lembrar sobre isso, que as nossas mensagens, né? Os nossos hinos, né? Tanto avulso, infelizmente hoje não estão sendo muito assim, também raro como as mensagens, né? Mas os hinos mais antigos, ainda que avulso, né? Das nossas harpas cristãs. Isso fica claro que era uma ênfase do movimento pentecostal, né? Perfeito. Então, veja, nas suas letras eles trazem referência a essa expectativa, né? Da vinda do Senhor. E a lição vai destacar 2 pontos aqui interessantes. A gente não vai estar se alongando, mas ele vai falar aqui de sinais, né? Sim. Ele fala de sinais claros, evidentes que Jesus deixou. É claro que um pouco se mistura exatamente com isso, mas
quando que o sinal tem a ver com a vinda em glória, com o arrebatamento, né? Aí o pessoal, olha, isso aqui não tem a ver com o arrebatamento, mas com a vinda em glória. Exatamente, né? precisa entender isso para fazer essa distinção. Exatamente isso, né? Mas eu chego a dizer, professor Nilson, que independentemente do entendimento, né, todos os sinais, na verdade, são sinais de alerta. Sim, porque, ora, se sim. um sinal determinado ele tem relação, vamos dizer assim, com a vinda do Senhor em glória, não com arrebatamento, eu devo estar em alerta, porque se a vinda em glória vai ser depois, e já está tendo um sinal, imagine o arrebatamento que é primeiro, né? Então já é colocado, professor. Já é uma forma de eu estar em alerta em todo o tempo, né? Perfeito. E ele vai falar aqui justamente da questão da efusão do Espírito Santo, que era uma promessa e que começou no dia de Pentecostes e ainda continua nos nossos dias, não é? E vai falar aqui de uma questão muito mais para nós aqui mais próxima, professor Janilson, que é a questão mais histórica, né? Sim. Do que aconteceu com a fundação do Estado de Israel lá em 1948. Esse é um dos grandes sinais do fim dos tempos, né? Um sinal muito próximo aqui historicamente, digamos assim, que sinaliza, né, de que realmente os dias estão cada vez mais próximos para a vinda do Senhor, né? Perfeito, professor Heraldo. Então aqui nós encerramos o tópico 1 da lição. Tópico 2 da lição, a necessidade de vigilância. Professor Heraldo, o senhor já puxou esse que a gente pode dizer assim, esse tema aí, já falando no primeiro tópico, sobre a questão da vigilância. E o segundo tópico quer frisar isso de uma forma bem categórica, como que bater pregos e fixar a coisa bem certa e firme. E o nosso comentarista aqui diz assim, logo no primeiro parágrafo deste tópico, dizendo assim: devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Nesse ponto, eu volto a frisar o que o senhor finalizou falando, no fato de que, quer eu compreenda os eventos e os sinais relacionados ao arrebatamento, quer eu compreenda os eventos e sinais relacionados à sua manifestação gloriosa, visível, que todo olho verá, e quer não compreenda essa diferença, o ponto é estar atento e vigilante. Porque quem estar atento e vigilante não será pego de surpresa. Por isso que Jesus usou muito a figura do ladrão. O apóstolo Paulo também usou a figura do ladrão para mostrar que quem estar atento tem muito menos probabilidade de um dia ser roubado, assaltado, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, porque o fator surpresa está, na verdade, não conosco, mas do outro lado. É isso que a gente precisa entender. E aí, trazendo isso para a vida cristã, o apóstolo Paulo, ele fala muito dessa questão da fidelidade, o nosso comentário vai frisar aqui, e ele fala muito da questão de se manter atento, vigilante, apercebido, e Jesus falou muito isso, falou bastante isso. Ele falou isso, professor Heraldo, a parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, é uma parábola assim, forte com essa questão da vigilância. Porque veja, professor Heraldo, na parábola, quando ela começa, ou Jesus começou a falar a ela, ele não aparece distinção, porque ele diz que todas eram virgens, todas estavam vestidas para aquele evento, todas tinham lâmpada, todos estavam com as lâmpadas acesas, mas a partir do momento em que se diz assim, e ouviu-se um grito, aí passou a se fazer distinção entre umas e outras. Então veja bem, e eu penso nisso, professor Heraldo, como que na igreja todos são crentes, todos estão ali cultuando, mas na hora do brado, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 de 1 Coríntios, aí se vai fazer uma distinção. Aí a questão da vigilância vai pesar, porque a gente vai ver quem estava vigilante e quem não estava. Realmente isso é muito sério, né, professor Janilson, e deve ser levado em consideração. E se não fosse algo assim tão sério, né, tão sério, Jesus não nos teria alertado, né? Ele próprio aqui, ó, em Mateus 24, 44,
faz esse alerta, né? E no 42, professor, ele já havia dito também. Ele já havia dito, né? No versículo 42. Exatamente, no 24, 42, ele fala isso, lá em outros textos que o pastor já colocou aqui, o Mateus 25, né? Falou da parábola das 10 virgens, né? E o próprio Jesus aqui, são palavras dele dizendo assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis. Aqui que está o fator surpresa, né? Porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Veja, o fato dele dizer que não se sabe a hora não tira a verdade de que ele vem, né? Porque ele está dizendo claramente que ele vem. Nós só não sabemos exatamente a hora. Nós é que não sabemos, né, professor? Mas que ele vem, né? Que ele vem, professor Nilson. E a gente precisa levar isso em conta, né? Porque é claro que é verdade que há essa imprevisibilidade, nós não sabemos quando, mas que ele vem. Nós não sabemos quando, justamente porque somos nós que não sabemos, é que devemos ter todo o cuidado, né? Porque quando se fala de vigilância, professor Nilson, de certa forma, está se falando da nossa disciplina de vida cristã. Perfeito. Não é? Não se trata de um momento, de repente, porque saiu aí uma notícia, sei lá, de que um meteoro está se aproximando da Terra, né? De repente, com risco de colidir com a Terra. Sim. E aí o crente meu Deus, né? Parece que o mundo vai se acabar e a partir dali parece que ele, né? Sofre ali um choque, né? De alerta, né? Sim. E esses eventos cósmicos, astronômicos, você vê que coloca os cientistas e a Terra, as autoridades em alerta. Sim, exatamente. O mundo secular, ele é alertado dentro daquilo que ele, digamos assim, está com os olhos atentos. Atento, exatamente. Note que a igreja, por isso que a lição fala exatamente dos olhos voltados para a bendita esperança, né? Porque o crente, ao mesmo tempo, professor Nilson, que ele trata da vida terrena, sim, nós somos cidadãos daqui, nós também temos que, concomitantemente, estarmos cuidando dos nossos interesses, da nossa cidadania celeste. Não é? É certo que muitas pessoas nos olham de forma até, vamos dizer assim, com menosprezo, né? Nos considerando até certo ponto assim, ignorantes, né? Como se nós não tivéssemos percepção do mundo, das coisas. Sim. Eu digo assim até muito mais, porque geralmente as pessoas que vivem um mundo secular, eles mergulham naquilo que é secular. Aí, claro, muitas vezes mais do que nós, em vários momentos a gente percebe isso. Mas o crente, interessante que ele tem a visão dos dois lados, né? Ele tem tanto a visão do mundo aqui em sociedade, das coisas que estão acontecendo, política, economia, um monte de coisa aí, né, que é tratado dentro do campo humano, mas ao mesmo tempo o crente ele tem o conhecimento, né, dessas profecias, né, desses alertas, né, que foram deixados e avisos, né, concretos que Jesus deixou. Então a gente passa a ter a visão das duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente olha para o movimento do mundo, a gente faz uma associação, professor Nilson, com as profecias, né? A gente vê o movimento do mundo e ao mesmo tempo olha para a Bíblia. Perfeito, né? perfeito. O movimento do mundo olha para a Bíblia. Que momento nós estamos vivendo? Então o crente de verdade, ele precisa estar nessa sintonia, né? E não se perder com as coisas que estão acontecendo no mundo. Está acontecendo, mas ao mesmo tempo o meu olhar vai para a Bíblia para saber como é que as coisas realmente estão, até que ponto, né, elas estão, para que eu não vacile, né, na minha vida de fé e de comunhão com Deus, né? Professor Heraldo, um autor, ele até escreveu uma obra lançada pela CPAD, às vezes o senhor já viu, a Bíblia e o Jornal, que é justamente esse paralelo que o senhor está eu não cheguei a ler o livro, mas eu li a sinopse, né? O propósito da obra, né? Exatamente, o propósito da obra. Perfeito. E é interessante, eu estava lendo o A.T. Roberts, o A.T. Roberts é um dos de referência, né? Com certeza. E ele diz claramente que é uma tolice, né? É inútil nós tentarmos adivinhar, né? Descobrir qual a data, qual o tempo. Né? Aqui já é o nosso tópico 2 da lição. Mas ao mesmo tempo ele diz, professor Nilson, que é uma loucura
as pessoas não levarem em conta essa verdade bíblica. Então, quer dizer, ele está aqui nos prevenindo, justamente aqui como o nosso comentarista aqui disse, né, ele está nos prevenindo dos extremos. Quer dizer, eu não tenho como saber, assim, como que adivinhar a data, o momento. Mas isso não me permite relaxar. Exatamente, né? Mas também, por outro lado, eu não tenho que olhar como se isso nunca fosse acontecer. Nunca fosse acontecer, ainda faltasse aí milênios para acontecer, né? Perfeitamente, professor Heraldo. Até porque, professor Nilson, rapidamente, Sim. Se o arrebatamento não vier, nós poderemos partir, né? Então, de qualquer forma, eu tenho que estar com a minha vida. Exatamente. Né? Eu digo que a vida de Jesus para o crente, ela se dá em dois momentos. Em um desses dois momentos. Ou justamente o arrebatamento ou a nossa partida para estar com o Senhor. Isso. Por isso a necessidade da vigilância. Veja que a vigilância não é algo assim que deve ser tratado em segundo plano, mas como algo essencial na vida cristã. Mas, professor Aldo, aqui ele faz um alerta, o nosso comentarista, porque ele quer nos prevenir de que nós não caiamos nos erros de alguns grupos que a gente tem que reconhecer que são, né, do ramo do cristianismo, mas que cometeram essa falha de tentar, e muitos outros, né, cometeram essa falha de tentar saber exatamente o dia. Isso acabou trazendo muita frustração e motivo de escárnio para os outros, para os que não são cristãos, né? Então ele está nos alertando isso, que não há como saber. Eu posso perceber, que é isso que Jesus diz. Jesus disse aos discípulos que eles sabiam olhar para a figueira e discernir o tempo pelas folhas das figueiras. É outono, é inverno, né? Jesus disse assim, porque então eles deveriam também compreender pelos sinais, discernir o tempo, ou seja, o momento do arrebatamento. Inclusive, na nossa leitura bíblica em classe, professor Heraldo, aquela famosa pergunta dos discípulos quando Jesus disse que eles receberiam o Espírito Santo, né? E aí, automaticamente, a pergunta que os discípulos fazem tem a ver com o final dos tempos, né? É nesse tempo que tu restaurarás o reino. Isso não pertence ainda a vocês. Quer dizer, eu acho interessante a resposta de Jesus, porque Jesus está mais ou menos dizendo assim, não é o foco agora. Não percam o foco batendo cabeça com isso, que ainda não é para vocês. E de fato, quando o apóstolo Paulo escreve, que ele diz que ele revela os mistérios, é justamente para nós, para o fim dos tempos. Não era exatamente para a gente. Não era exatamente para isso. E realmente um problema, né, professor? Jesus fez essa correção logo lá no início, né? Porque o grande foco da igreja, né, a grande missão da igreja, digamos assim, a grande preocupação da igreja é pregar o evangelho, né? É fazer missões, né? Fazer a obra de Deus, e com isso a gente acaba se envolvendo também, né, professor, isso no sentido de darmos com a nossa vida, né, alinhada com tudo aquilo que está acontecendo, com aquilo que está pregando, com aquilo que vem pela frente, né? E sempre com a vida no altar, na presença de Deus, comunhão com Deus, porque aí nós não seremos pegos de surpresa. Com né? certeza. Que nós não venhamos tornar essa questão especulativa como sendo o grande ponto, né? O ponto central que a igreja deve se preocupar. Não, há interesse da igreja, claro que há, mas eu não posso ficar a minha vida inteira, né, especulando, né, professor Nilson? Enquanto que as coisas que devem ser feitas pela igreja vão ficando para trás. Vão ficando de lado. Né? Perfeito. E outra coisa, professor Aldo, o risco de confundir especulação humana com profecia. Sim. Né? Quer dizer, a pessoa está especulando, mas dizendo que aquilo é uma profecia. Não, profecia é aquilo que é certo e vai se dar no momento adequado. Né? A minha especulação não é profecia. Né? A minha especulação não está inspirada. Não está inspirada. Verdade, professor. Então aqui nós encerramos o tópico 2, deixando justamente o ponto da vigilância e o fato de que o evento em si, dia, hora, momento, só Deus sabe. Tópico 3 da lição, vivendo com fidelidade. Professor Heraldo, nós falamos no primeiro tópico da vinda do Senhor, no segundo tópico, a necessidade da vigilância, e agora vamos entrar na questão da fidelidade, porque é essa fidelidade a Deus que me ajuda a ser vigilante. Porque sem a fidelidade, a tendência é a negligência, mas a fidelidade, ou seja, o compromisso com Deus, aquele negócio que eu só estava falando, do envolvimento com a causa de Deus, é isso que nos mantém alerta. Veja que uma coisa está ligada à outra.
Outro ponto aqui que o comentarista quer bem destacar no fato da fidelidade, ele também quer destacar, professor Heraldo, a fidelidade de Deus. Aquilo que eu disse no início da lição, o arrebatamento não depende de quem crê. O crer faz diferença para mim, claro. Mas o que eu quero dizer é que se alguém não crê, Jesus vem a si mesmo. Porque o arrebatamento depende de quem disse. E ele é fiel naquilo que falou, professor Heraldo. Exatamente. O tópico 3, vivendo com fidelidade. Só ressaltar aí, professor Nilson, que nós temos aí, até para reforçar o tema central desse tópico 3, né? O verbo sendo usado no gerúndio, né? A gente não vai dando aula, você está dando aula de língua portuguesa? Não. Mas ajuda na compreensão, né? Nós somos, brasileiros, e é até um ato cívico nós nos interessarmos pela nossa língua, né? Então, veja, o verbo está sendo usado no gerúndio, né? Que é o verbo terminado em IDO. Toda vez que o verbo está no gerúndio, gente, é importante lembrar que, professor Nilson, ele vai estar indicando uma ação que ela está, ainda não terminou, né? Ela está em processo, ela está em curso, né? E ela está sendo prolongada no tempo. Ora, se eu falo vivendo com fidelidade, significa que é ininterrupto, vivendo. Essa é a dinâmica, né? Sim, perfeito. Vivendo, ou seja, a cada dia, professor Nilson, né? Eu não preciso ser explosivo todo dia. Sim. Eu preciso manter a marcha, não é? Não é isso? O que é proposto para nós é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, não é? Na verdade, eu diria assim, é uma super maratona, né? Não é isso? Ainda que eu vá andando, mas que eu ande um pouco cada dia, é isso que na verdade importa, porque quando a gente trata dessa questão do viver com fidelidade, de certa forma, professor, nós estamos tratando aqui da necessidade da diligência do crente, né? O crente tem que ser diligente, né? Ele tem que manter, digamos assim, essa regularidade de vida, não é? E aí vai envolver nesse tópico 3, claro, a questão da fidelidade. Eu acho interessante no subtópico 1, porque vai falar sobre a definição. E aí eu vou lá para baixo um pouco, já no final da página aqui, onde vai falar assim: fidelidade, já deu alguns outros conceitos aqui em cima, né? Você que tem a revista sabe disso, e fez menção de alguns textos, né? Inclusive Jeremias 42:5, Tito 2:10, por exemplo, né? Mas aqui na parte final vai dizer assim: fidelidade é uma demonstração, ele vai dizer aqui, de fé, veja, envolve fé, né? Lealdade, fala disso, respeito, e no final ele vai dizer assim: veja, constância, não é isso? Sim. Nos compromissos assumidos, não é? Ora, se eu sou igreja, se eu sou crente e professo isso, seja publicamente, eu já fiz isso publicamente, ou as pessoas notoriamente sabem que eu sou crente, e a igreja evidentemente sabe que você é crente, então, professor Nilson, vai ser exigido de mim, não tenha dúvida, esse compromisso. E as pessoas precisam ver que eu tenho esse compromisso, não só quando eu prego, não só quando eu ensino, mas na minha vida, né? No meu testemunho de vida para a igreja, para a minha família, para as pessoas, né? Perfeito, professor Heraldo. Essa fidelidade impacta tanto a vida do cristão quanto a segunda vinda do Senhor, né? Porque é óbvio que o propósito é desembocar nesse que é o grande evento da igreja, né? Que é o seu arrebatamento, né? E o nosso comentarista ele faz uma ressalva aqui, professor Heraldo, dentro do subtópico 2, aqui que fala da fidelidade de Deus, ele diz assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, no caso, de igual modo a segunda vinda de Cristo, podemos considerar como fato incontestável, né? Que finaliza, incontestável. Por isso você já falou sobre essa questão da fidelidade de quem prometeu a vinda, né? E inclusive Paulo, né, ao escrever em 2 Timóteo 2,13, ele ressalta isso, né? Ele diz assim: ainda que nós sejamos infiéis, né? Não é normal um crente ser infiel, mas vamos lá. Ele está dizendo jogando uma hipótese para o nosso lado. Para Deus não é hipótese, né? Perfeito. Então ele diz assim: ainda que nós sejamos infiéis, ele ressalta, ele, porém, permanece fiel. É interessante que ele usa um verbo de estado, ou seja, não há modificação.
em Jesus, né? Ele permanece, aquilo que ele já era permanece e permanecerá. E ela diz assim, porque ele não pode negar-se a si mesmo, né? Ou seja, é da natureza de Jesus ser fiel, de forma que aquilo que ele prometeu em relação a muitas coisas que nós estamos tratando da sua vinda, é lógico, por isso, que ele vai cumprir, creiamos nós ou não, estejamos vivendo nós ou não, para sermos arrebatados ou não, ele virá de qualquer forma, ele virá, isso não pode ser mudado, não é? Perfeito, professor Aldo. E continuando, professor Aldo, ele passa da fidelidade de Deus para a fidelidade cristã, dizendo que isso é uma virtude produzida pelo Espírito Santo na vida do crente. Muito bem, porque vai lembrar, professor, isso daquela questão que a gente sempre classifica, a teologia faz isso, né? Dos chamados atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, né? Perfeito. Os atributos incomunicáveis, normalmente a gente fala os três que são mais conhecidos. São mais conhecidos, né? Onipotência, onipresença, onisciência. Nós temos isso? Não, só Deus. Então, por isso que ele é intransferível, ele não transita dele para nós. É ele somente que tem. Mas os atributos comunicáveis, que são os atributos morais, aqueles atributos que transitam, que ele pode compartilhar, digamos, conosco, né? E ele faz isso mediante seu Espírito, né? Perfeitamente, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo. São vários, né? Inclusive, por exemplo, o amor, não é isso? Que justamente vai se dar lá se juntar no fruto do Espírito, né? Do Espírito e tal. E claro, logicamente, a fidelidade. Ora, se ele é fiel... verdade. Por consequência, se nós nos declaramos servos de seus filhos, né? Seus filhos, é natural que esse aspecto, né, que é a fidelidade, ele também possa ser verdade em nós. Perfeito. E aí ele vai ser classificado aqui como uma virtude da vida cristã, né? Para nós ele vai ser uma virtude, né? Para Deus ele é um atributo, né, que é comunicado para nós e que se transforma em virtude. E é claro que aí nesse sentido, professor Janilson, é aquilo que você estava falando, eu preciso ser, né, fiel, eu preciso dar essa demonstração de fidelidade, né? Não só professando, não só dizendo que eu tenho fé, mas que a minha vida, de fato, né, ela assine embaixo daquilo que eu estou dizendo, né? Perfeito, professor Heraldo. E aí, finalizando aqui, professor, o subtópico 4, tempos e estação. Nosso medidor aqui faz aqui uma distinção rápida. Você poderia fazer só um resumo para nós aí dessa distinção? É interessante porque o comentarista da lição vai lembrar que quando o Lucas faz o registro, né, lá em Atos, perfeito, e é claro que ele considera ali as próprias palavras de Jesus, né, quem fala isso, né, ele vai fazer essa diferenciação, né, de tempos, usando o termo cronos, né, no grego, né, que tem a ver com o tempo, né, sim, o tempo percorrido, um período de tempo, vamos dizer assim, mais humanamente falando, né? Mais histórico, né? Mais histórico, e vai falar a respeito das estações que dizem respeito mais à questão do chamado Kairos, que tem a ver com ocasião, com oportunidade, e isso aí tem a ver com Deus. Na verdade, os dois, né, são prerrogativas por ele ser soberano como é, né? De Deus, tanto do tempo Cronos, que foi nos presenteado, né? E que Paulo diz que nós temos que aprender a remir esse tempo, né? E quando ele fala de remir, nós tratamos disso em outra lição, ele tem a ver, ele diz respeito, na verdade, nós aproveitarmos todas as oportunidades, principalmente para fazermos a obra e pregarmos o Evangelho. Então, aqui ele fala de tempos, né? Haveria um tempo cronológico para nós, né? Para nós, a partir tanto da ressurreição de Jesus quanto do derramamento do Espírito Santo. Quando a igreja ela nasce, né, professor Nilson? Sim. Ainda que a igreja primitiva ela vivesse a expectação de que Jesus voltaria logo, né? Mas a gente sabe, ainda mais estudando agora os textos aqui, de que na verdade era propósito de Deus que Jesus ressuscitasse, viesse o derramamento do Espírito Santo e houvesse um tempo, né, cronologicamente, historicamente, digamos assim, suficiente, porque isso aí é plano de Deus, para que o Evangelho fosse pregado, né? Perfeitamente. Porque isso é uma demonstração, inclusive, da misericórdia de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, lá para Isaías 61, é isso? Sim. E faz uma correlação com Lucas 4, quando Jesus ele toma
a mesma profecia, né? É a mesma profecia. É interessante porque lá no profeta Isaías, ele fala tanto do ano aceitável do Senhor, quanto do dia da vingança. Do juízo de Deus que virá sobre a terra. Lá no profeta. Mas quando exatamente. Jesus toma a própria passagem para ler, ele mesmo exclui o dia do juízo, né? Ele fala apenas do ano aceitável. Por quê? Porque era o tempo da misericórdia. Nós estamos vivendo esse tempo da misericórdia. Não é que Jesus estava desconsiderando a segunda parte da profecia. Ele tinha uma intenção ali. Uma intenção de mostrar que nós estamos vivendo esses tempos da misericórdia, onde o evangelho está sendo pregado. É como se ele tivesse aberto um parêntese na história, professor Nilson. Sim. Aberto o parêntese e está escrevendo uma linda história com a igreja dentro do parêntese. Perfeito. Correto? Só que um dia esse parêntese vai se fechar. Quando? Quando a igreja for arrebatada. Aí acaba a história da igreja aqui. Correto? E aí, quando isso vai acontecer? É o que nós estamos tratando na lição. Aí nós já entramos no Kairos, né? No Kairos, que isso tem a ver com... Perfeito, essa compreensão é boa. O tempo de Deus, né? Perfeito, professor Heraldo. O importante é nós compreendermos muito bem que tanto um quanto o outro são prerrogativas de Deus, contudo Deus nos dá mais um para nós vivermos, né? Nós estamos mais ligados ao Cronos, né? E Deus, mediante isso, vai usando... podemos dizer assim, em determinados momentos ele vai manifestar o seu Kairos, o momento em que ele vai agir, que é um tempo dele, prerrogativa dele, que ninguém sabe exatamente o momento. Para que nós não ficássemos perdidos, Jesus disse para que os escolhidos não ficassem confundidos, né? Jesus disse que sinais seriam dados, e é a esses sinais que nós ficamos atentos para compreendermos e percebermos que a vinda do Senhor se aproxima. E agora, professor, parece assim, eu tenho percebido que essa agenda escatológica, ela tem dado uns saltos. Algum tempo atrás ela vinha progressivamente se manifestando, mas agora, nos últimos tempos, eu tenho percebido uns saltos, assim, alguns saltos. Parece que aconteceu uma coisa ou outra, parece que agora acontece tudo quase ao mesmo tempo, né? Exatamente. É isso? Terremoto, guerra, agora peste, tudo, parece que as coisas vão se afunilando, né? A convulsão do mundo, né? Exatamente. Então, tudo isso são sinais e alertas para nós. Quando o Apocalipse fala sobre a agitação do mar, é uma referência a povos, né? Exato. E aí, às vezes, eu fico olhando agora na época da pandemia, as reportagens mostrando nos vários países, todo mundo, né, naquela... Eu me lembro dessa imagem metafórica do mar em agitação, né? E lembrando que isso é uma metáfora. É uma metáfora e que aponta exatamente para a iminência, né, da volta de Jesus, né? Tá certo. Então aqui nós ficamos com o nosso comentário da lição, convidando você a dar like no nosso canal. Nós precisamos dar um aviso a você, que eu dou com muito pesado no coração, professor Heraldo, que a gente ama o que faz, a escola dominical está no nosso coração, tanto prova que nós temos esse canal aqui para compartilhar os comentários da lição com os irmãos e os amigos, né? Que gostam, às vezes são pessoas que não são crentes, mas que gostam de ouvir o ensino da palavra de Deus. E a gente sabe que é esse ensino que vai tocando a pessoa. E em um dado momento o Espírito Santo entra em ação, converte. Né? Porque passou a se ouvir a palavra de Deus, professor Aldo, em algum momento o Espírito Santo vai. Sem dúvida. Né? Mas por algumas questões pessoais também e de trabalho, nós não vivemos da obra de Deus, nós temos os nossos afazeres, família, trabalho. Às vezes a gente precisa dar uma certa atenção ali para que nós possamos nos equilibrar melhor, podemos assim dizer, professor Aldo, para poder tocar a obra de Deus sem poder, podemos dizer assim, dar uma pausa, né? Coisa que nós vamos precisar fazer, nós queremos contar com a compreensão de vocês, vamos precisar dar uma pausa. Pensamos em voltar logo, né, porque isso fica ardendo em nosso coração e nós oramos a Deus para que isso não demore. Mas nesse trimestre que virá, nós não estaremos comentando a lição até então, mas de repente as coisas mudam daqui para lá, professor Aldo. A gente, como disse Jeremias, né, arde demais no coração, no peito, e aí a gente... de repente já não antecipa essa volta. Mas nós gostaríamos de contar com a sua compreensão e sua oração. Se você gosta dos nossos comentários, se você curte o canal, né, que você possa orar por nós, você, irmão, possa orar por nós, para que Deus possa nos dar uma direção, uma luz aí, para a gente possa retomar esse trabalho. Professor, você gostaria de fazer alguma consideração aí também? Então, exatamente isso, né, o professor está colocando, né, por questão de força maior, realmente é necessário, né? A gente dar uma pausa por questões de algumas resoluções que você tomar, digamos assim, nos bastidores da vida de cada um tem as suas peculiaridades, né?
Mas a gente espera que a gente possa voltar o mais breve possível, né? Mas ore por nós, continue orando, não só pelo canal, mas pela nossa vida, pelo nosso ministério, e que Deus também abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe a vida de todos.